Amigos, bom dia, boa tarde. Já a fazer o vídeo para amanhã, ok? Para amanhã, para o dia da manhã, sábado. Fazendo um pequeno recap do que falamos do último vídeo no que toca a apostas. Já sabem, tudo o que não, por exemplo, em relação à quinta-feira, etc., também tivemos a trabalhar no Telegram. Está na descrição do respectivo vídeo. Ah, nós falamos, por exemplo, do vídeo, neste caso para o dia que foi de quarta-feira. O Benfica vai ser ambas as partes. No Benfica marcamos as partes, até fizemos uma aposta disso. Bateu em pré. Falamos no sítio e marcamos as partes por não acontecer. Falamos no cantos a favor do Liverpool na primeira parte. Não vieram os 2,5, curiosamente. Falamos dos mais 2,5 do Brighton com Aston Villa. Gols em ambas as partes, coisa que também não aconteceu. Falamos do mais 2,5 ambas marcas do Atlético Barcelona. Não aconteceu. E foi um jogo que tinha dado claramente para isso. No Bournemouth com o Ipswich falamos em gols em ambas as partes, veio. Falamos do mais 2,5, veio. Arriscamos um bocadinho no Bournemouth, no TR, acabou por não surgir. O Ipswich teve uma vitória até algo surpreendente. No Newcastle com o Brentford falamos do mais 2,5 nesse jogo. Falamos do Newcastle a ganhar o jogo, nos cantos HT. No Milan com o Inter falamos do ambas marcam, veio. O mais 2,5 acabou por não vir. Fora tudo o resto que trabalhamos em live no Telegram, por exemplo, as últimas apostas nós trabalhamos em live no Telegram, posso-vos já dizer assim de uma forma muito sucinta. Por exemplo, em relação ao dia de ontem, fomos buscar cantos acima de 9,5 no Chelsea Tottenham, já na parte final da partida. Tentamos ir atrás do mais do e-mail e tivemos jogo claramente para isso. Os dois guarda-redes a fazer grandes exibições. Há lá uma defesa do Robert Sanches já até na parte final do jogo, por exemplo, dando um exemplo de uma defesa remate do Son extraordinária. Fomos trabalhar cantos a favor do Sporting na primeira parte do Sporting com o Rio Ave, por exemplo. Trabalhamos o over 1,5, por exemplo, no jogo do Aston Villa, com o Brighton, por exemplo, trabalhamos com o modo 2. Fomos atrás do modo 2.27, veio. Fomos buscar um gol na primeira parte do Atlético, o Barcelona, veio o gol do Barcelona de Ferran Torres, por exemplo. Fomos trabalhar cantos a favor do Liverpool na primeira parte, também veio a 1.95, por exemplo. Também fomos atrás do over 2,5 no Barcelona com o Atlético, como vos tinha dito em live, também não aconteceu. O mesmo se aplicou a mais de 1,5 no Liverpool com o Everton, ok? Isto não é só falar das odds, das entradas green, né? Também temos de falar dos reds e ser sincero nesse aspecto. Por exemplo, tentamos ir atrás do mais de um gol na primeira parte no Brighton com a Aston Villa, por exemplo. Tivemos pelo menos um penalti roubado, entre aspas. Acabou por não surgir, por exemplo. No ambas marcam, a nossa múltipla de ambas ou mais 2,5 só nos faltou. Faltou-nos o Liverpool com o Everton e o City. Neste caso faltou 2 jogos. Faltou 2 jogos. Trabalhamos muito bem o jogo do Real Madrid com a Real Sociedade no que toca a golos e cantos, por exemplo. Está tudo no Telegram, só pesquisarem. Portanto, sem grandes demoras. Sem aqui grandes demoras. Aston Villa, Nottingham Forest. Temos um Aston Villa que já está se calhar num dos melhores períodos da sua época novamente. Vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas. Venceu no terreno do Brighton por 3-0. E um Nottingham Forest que vem de vencer o Man United em casa a 1-0. Ok? O Nottingham nos últimos jogos fora, nos últimos 5 jogos, tem um empate, tem 2 derrotas. Depois ganhou ao Ipswich e empatou em casa do Brighton a 0. Para a taça, mas passou. Já por sua vez, o Aston Villa em casa não perde há 10 partidas. Se quiserem tirar as eliminatórias da FA Cup, não perde há 7 jogos. Desculpem, há 6 jogos. Não, 5 jogos. 1, 2, 3, 4, 5. Há 5 jogos que não perdem em casa para o campeonato. Nos últimos 10 venceu 7, empatou 3. Curiosamente, nos últimos 10 jogos, só apenas num deles, curiosamente, não sofreu, é isso que eu queria dizer, está-me a faltar a palavra, ok? Sofreu nos outros jogos todos, ok? Nos últimos 10 jogos sofreu sempre, só não sofreu do Cardiff, curioso, e não sofreu do Bruges, desculpem, não sofreu do Bruges também não sofreu do Clube Bruges. Portanto, em 10 jogos teve 8 deles sempre a sofrer, nos últimos 10 jogos em casa. Posto isto, vou-vos já dizer aqui, não é a Primeira Liga Portuguesa nada, estás a dormir. Portanto, Aston Villa 1.95, empate 3.52, vitória do Nottingham 3.75. Aqui não vou inventar muito, tendo em conta a facilidade que o Aston tem em marcar em casa. Vai defrontar, aqui vou falar de 2 odds que podem ser interessantes. Tendo em conta o adversário que vai enfrentar do Nottingham, porque vocês agora vão ver aqui. O Nottingham
é uma equipa. Repara, o Aston Villa marca sempre nos seus jogos. Sempre. Ok? Sempre. Mas o Nottingham não é uma equipa que sofre. Ok. Tem, por exemplo, tem 40% de jogos sem sofrer. Claro que é em termos internos. O Nottingham é uma equipa que consegue ser muito cínica nas suas partidas, consegue ser muito pragmática na forma como encara os respectivos jogos. E não é de espantar, por exemplo, vermos o Nottingham mais passivo no jogo e o Aston Villa mais dominante. Mas aqui acho que não vou inventar muito. Mais 2,5, 1.80. 1.80. Posso-vos também falar da odd do ambas marcam, está 1.60 natural, tendo em conta o que é que pode ser este jogo no dia de amanhã. Vou falar aqui também de uma outra odd que é ambas marcam ou mais de 2,5 a 1.47. Ok? Eu vou tomar aqui nota dela, ambas ou mais 2.5, 1.47. Acho que são as odds que eu acho indicadas para esta partida para o dia de amanhã. Até vou ver aqui uma outra odd que é golos. Ora bem, ok. Vou-vos já dizer aqui também uma odd. Acho também, se calhar até vai ser a minha entrada em pré. Gols em ambas as partes 1.72. Se calhar vou nesta odd para o dia da manhã, mas vou pôr no Telegram. Eu se calhar hoje já coloco no Telegram entradas para o dia da manhã, ok? Avancemos. Olympique Lyonnais contra Lille. Vamos agora para terras francesas. Temos aqui um Lyon que vem de uma derrota extremamente pesada a jogar fora de casa, levou 4-2 do Strasburgo. O Strasburgo fez se calhar, está se calhar no seu melhor momento da época. E um Lille, desculpem, que está aqui com uns bocadinhos nos altos e baixos nas últimas 5 partidas. Empatou com o Dortmund, ganhou ao Montpellier, depois perdeu com o Dortmund, perdeu com o Nantes, venceu o Lens. E nos últimos jogos fora, o Lille tem sido um bocado de desgraça. Nos últimos 10 jogos só tem 2 vitórias para todas as competições. Vamos a ver só jogos da Liga Francesa. Nos últimos 4, só venceu um, foi ao Rennes, perdeu com o Estrasburgo, venceu o dito Rennes, perdeu com o Paris Saint-Germain, foi perder a casa do Nantes. O Lyon, por sua vez, vinha numa sequência de 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas para todas as competições. Nos últimos 10 jogos em casa, só perdeu para o Paris Saint-Germain. Um ponto interessante. Se quiserem tirar jogos da Liga Europa da equação, venceu sempre, à exceção do Paris Saint-Germain. Marcou sempre pelo menos 2 golos nas respectivas partidas. Jogos que venceu, okay, nas últimas partidas. Portanto, aqui também não vou inventar muito. Não vou inventar muito e vou falar do Lyon-Lille. Está Lyon 2.21, empate 3.60, Lille 3.10, mais 2,5, 1.73. Acredito que esta hora da manhã esteja muito mais baixa. Daqui também não vamos inventar grande coisa. Vamos atrás do mais 2,5. Brest com o Mónaco. Temos segundo contra oitavo. Temos um Mónaco que o máximo pode fazer na época é ficar em segundo, porque o PSG, à partida, está amanhã a ganhar. Não falo do jogo PSG, mas talvez trabalhe algo para o PSG em pré, aonde? No Telegram. Portanto, se quiserem, está aí na descrição. Um Brest que nas últimas partidas, nos últimos 5 jogos, teve 2 derrotas, depois teve 3 jogos sem perder, venceu o Angers, empatou com o Rennes e foi ganhar a casa do Toulouse. Um Brest que em casa está aqui num momento um bocadinho menos conseguido. Claro, tem aqui derrotas para a Liga dos Campeões, são ditas normais, fomos a ver só em termos internos. Empatou com o Serra 2 bolas, ganhou o Angers, empatou com o Reims. O Mónaco, por sua vez, está aqui num momento algo estranho. Porquê? Porque quando o Mónaco joga em casa, consegue fazer isto. Se vocês tirarem aqui os jogos de Liga dos Campeões e o jogo com o Paris Saint-Germain, é só vitórias. Mas o Mónaco a jogar fora, nas últimas 3 partidas, só venceu uma, em termos franceses, ok? Em termos franceses. Uma equipa algo faz mais valer da sua força em casa do que no contexto de fora. Mais 2,5, 1.67, ok? E vou-vos também falar do ambas marcam a 1.54. Porque vocês podem ver aqui, são duas equipas que têm muita tendência a marcar, ok? O Mónaco só fica, 20% dos seus jogos fica sem marcar, o mesmo se aplica ao Brest, e jogos sem sofrer, o Mónaco é uma equipa que tem alguma tendência a sofrer golos, o mesmo se aplica ao próprio Brest. São duas equipas em que o ambas marcam, está acima da metade, 60% para o Brest, 70% para o Mónaco, não é descabido. Vocês olharem também ao ambas marcam. Portanto, vamos ficar por aqui nestas duas partidas. Real Madrid, Valência. Vamos agora para terras espanholas. Vamos agora um bocadinho para terras espanholas. Okay?
O Real Madrid que está a 1.30, empate 5.77, Valência 8.67. Um Real Madrid que está a tentar ser campeão espanhol e fazer algo que nunca fez na sua história, acredito eu, que é ganhar a tripla, ou seja, vencer campeonato, Taça Copa do Rei que está na final e Liga dos Campeões. Vamos lá ver se é este ano. O Real Madrid vem num jogo completamente de loucos, jogo completamente maluco contra a Real Sociedade. O empate a 4 que lhes deu a passagem depois da vitória por 1-0 nos Países Bascos contra a tal Real Sociedade. Um Real Madrid que em casa nos últimos 10 jogos não perdeu nenhum, mas reparem aqui num pormenor. Marcou e sofreu sempre, à exceção do jogo com o Girona. O Real Madrid marca e sofre sempre nos seus jogos em casa. O Valência que vem aqui de uma série, até podemos dizer positiva, já subiu um bocadinho na tabela, já está um bocadinho a respirar melhor, que o Valência chegou-se a dizer que ia descer a divisão. Vocês podem ver aqui nas últimas, ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. O Valência, claro que tem aqui 2 derrotas do Barcelona para a Liga e para a Taça do Rei, mas, por exemplo, venceu o Celta de Vigo, venceu o Leganés, foi empatar o Villarreal a uma bola. Certo, perdeu 3-0 com o Atlético em casa, mas depois empatou 3-3 em Osasuna, venceu o Valladolid em casa, empatou o Girona fora, venceu o Mallorca. Ou seja, está a somar aqui pontos importantes. Fora não perde há 3 jogos, marcou e sofreu sempre. Aqui vou-vos falar muito simplesmente Real Madrid, Valência, Real a marcar em ambas as partes. Real Madrid, Madrid a marcar em ambas as partes. Digo-vos já, a odd está numa fantástica odd de 1.88. Porquê é que eu falo desta odd? Reparem nisto. 90% dos jogos, curiosamente, do Real Madrid teve ambas marcam. 70% teve ambas marcam no Valência. O Real Madrid sofre em 10, só fica 10% dos seus jogos sem sofrer. O Valência é 20%, dá uma boa ideia. O Real Madrid marca sempre, dá uma boa ideia do que é este Real Madrid no que toca a poder ofensivo. Claro que é uma equipa com extremas debilidades defensivas. Quem viu o jogo com a Real Sociedade sabe o que eu estou a dizer. Há uma outra odd que eu vou ver, não vou falar agora, mas vou ver se é interessante. Se calhar até vamos fazê-la em pré. Telegram, já sabem, está lá tudo. Entre Real marcar em ambas as partes 1.88 não me parece de todo descabido. Se quiserem, tendo em conta a estatística que está aqui, podem brincar aqui com uma situação com uma oddzinha que está a 1.80, mas isso aí deixa ao vosso critério. Para mim, Real Madrid 1.88 a marcar em ambas as partes, acho mais proveitoso. Quanto muito arriscaria um golo na primeira parte, mais de 1.0 a 1.48. A 1.48 também me parece muito, muito, muito interessante, tendo em conta o poder ofensivo deste Real Madrid, alguma debilidade do mesmo, mas a constante debilidade que este Valência tem. E o Valência sabe que este é um dos jogos que dificilmente somará pontos, tendo em conta o que é que o Real Madrid pretende da competição e o contexto do mesmo Real Madrid. Avançando e continuando em Espanha, Barcelona-Betis, possivelmente um dos grandes jogos da manhã. Barcelona 1.36, empate 5.52, Betis 7.09. Temos um Barcelona, que isto aqui, meu Deus do céu, isto é rolo. O Betis está no melhor momento da época. O Betis não perde há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Vamos a ver apenas em termos internos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas, em termos de La Liga. A jogar fora, venceu as últimas 2 partidas da La Liga. Ok, estou-me a focar um bocado na La Liga. Nos últimos 10 jogos, no que toca à La Liga, apenas tem uma derrota, foi com o Real Valladolid fora, e com o Celta de Vigo tem 2, aliás. Marcou sempre, à exceção desse jogo com o Real Valladolid, a jogar fora. Okay? Um Barcelona que dispensa apresentações, amigos. Olhem para isto. Olhem para isto. Marcou sempre. Pelo menos um golo. Nos seus jogos em casa, está há 10 jogos sem perder e é sempre a marcar. Claro que há aqui uma outra exceção, tem aqui uns golos marcados. Sofridos, desculpem. Por exemplo, sofreu ainda no último fim de semana de campeonato. Sofreu do Girona, por exemplo. Pá, eu aqui não vou inventar muito. Mais 2,5 está 1.36. Ok? Claro que é uma odd que não é a melhor odd do mundo. É uma odd extremamente... vamos chamar básica. Mas pode ser interessante. Aqui vou-vos falar numa outra odd que é mais de um golo na primeira parte a 1.30, ou seja, mais de 1.0. Ok? Tem que haver pelo menos um golo para nos anular a aposta. O Barcelona e o Betis são equipas que têm alguma tendência para sofrer golos e marcar nos seus respectivos jogos. Ok? 40% dos seus jogos são sem sofrer, o que até é curioso. O que até é curioso, né? 40% dos jogos sem sofrer, mas mesmo assim 60% dos jogos sofrem e marcam.
O Barcelona, 90% das vezes, é o primeiro a marcar. O primeiro a marcar e ganha no fim. Por acaso está com umas estatísticas interessantes, tendo em conta a realidade de ambas as equipas. São duas equipas que têm grande facilidade a marcar na primeira parte, sobretudo o Barcelona. Sobretudo o Barcelona. Bem, tendo em conta ah, a questão aqui do Barcelona marcar primeiro, joga em casa, tem que ganhar para não deixar, porque o Barcelona vai jogar depois do Real Madrid. Ok. Vitória do Barcelona ao intervalo 1.78. Se quiserem ir um bocado por aí, mas vou-vos falar numa outra odd para este jogo. Vou-vos já dizer qual é. Barcelona, Betis, golos, Zau. Golos em ambas as partes 1.38. Se era juntar alguma coisa, pode ser interessante. Avançando agora para terras, a bota da Europa. E agora vocês estão a perguntar, a bota da Europa, este gajo está maluco? Não, estou a falar do Milan com o Inter, meus amigos. Milan com o Inter. Milan com a Fiorentina. Milan que vem do empate com o Inter. Aí é que está certo. Para a Taça de Itália é uma bola. Milan 1.91, empate 3.61, Fiorentina 4.01. Temos uma Fiorentina que já viveu melhores momentos, agora até estão taco a taco no campeonato. Quer uma equipa, quer a outra, ainda ambicionam uma ida à Europa, não estão assim tão longe quanto isso. Fiorentina está a 1 ponto da Roma, Milan está bem 50, está a 5 pontos da Roma, está um bocadinho mais longe das Juventus. São duas equipas que têm tido, tendo em conta o contexto de cada uma, aqui um bocadinho, uns altos e baixos. A Fiorentina teve aqui um período um bocado mau, perdeu com o Inter, perdeu com o Como, perdeu com o Hellas Verona, perdeu com o Panathinaikos, perdeu com o Nápoles, mas depois deu a volta, vem 3 vitórias seguidas para todas as competições, Conference League e os 2 últimos jogos da Série A, curiosamente com 2 vitórias muito, muito importantes e muito, tendo em conta o adversário, vitórias muito demonstrativas do que é que pode ser esta Fiorentina. Venceu os Juventus por 3 bolas a 0, venceu o Atalanta por 1 bola a 0. Nos últimos jogos fora é que a Fiorentina tem tido um bocadinho mais problemas. Se formos olhar só os jogos de Série A, não ganha a 3 jogos que não ganha a jogar fora. Perdeu com o Inter, perdeu com o Hellas Verona e perdeu com o Nápoles. Tinha ganho no terreno da Lazio, tinha perdido com o Monza fora, por exemplo, tinha empatado no terreno da Juve. O Milan, meus amigos, é uma casa a arder. É um facto. Nos últimos 10 jogos, só perdeu um, que foi com a Lazio, em termos internos. Se formos a ver todas as competições, isto assusta um bocadinho. Né? Tem ali 3 derrotas seguidas, depois venceu 2 jogos com o Lecce com muita dificuldade, foi perder ao Nápoles, agora empata com o Inter para a primeira mão da Taça de Itália. Sinceramente, não vou inventar muito. Mais 2,5, 1.73, ambas marcam 1.64. Não vou inventar muito. Acho que é o chamado básico do básico. Não inventar muito. Tá bom? Avancemos. Parma, Inter. Inter está na luta pelo Scudetto, tem 3 pontos de avanço para o Nápoles. Um Parma que nos últimos jogos não perde há 3 partidas, 3 empates. Empatou com o Torino, empatou com o Monza e empatou 0 com o Verona. Um Parma que em casa é uma equipa muito oscilante. Perde, ganha a Lazio, por exemplo, aquela vitória com a Lazio, depois perde com o Verona, ganha o Monza, empata com o Venezia, perde com o Lecce, perde com a Roma, ganha o Bologna, está a fazer uma muito boa época. Empata com o Torino. O Inter, por sua vez, a jogar fora, tem aqui umas exibições algo estranhas. A tal derrota com o Fiorentina por 3-0, perdeu com a Juventus 1-0, empatou em casa do Nápoles, que pode ser considerado normal, foi ganhar a Atalanta, grande vitória. Nas últimas partidas, não é derrotada há pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos que não perde. Parma com o Inter, aqui também não vou inventar grande coisa. O Inter está a 1.48, empate 4.51, Parma 6.56, mais do meio está a 1.21, mais do meio está a 1.72. Até vou-vos falar aqui de uma odd, se calhar até pode ser bastante proveitosa, que é golos marcados em ambas as partes no Parma Inter a 1.61, ok? 1.61 não me parece de todo descabido. Avançando para terminar, que aposto que o vídeo já está longo, de 20 minutos de vídeo, já sabem como é que eu sou. Heidenheim Leverkusen. Temos um Heidenheim que nos últimos jogos vem 2 vitórias seguidas, curiosamente, venceu o Kiel e venceu o Wolfsburgo fora por 1 bola a 0. Um Heidenheim que em casa, antes dessa vitória com o Kiel, tinha 1, 2, 3, 4, 5 derrotas seguidas, 4 se quiserem só contar Bundesliga. Um Leverkusen que neste momento sabe que a única coisa que pode disputar é sonhar com os deslizes do Bayern em busca do título. Dificilmente poderá acontecer. Nunca sabe, é futebol. Pode sempre acontecer essa vertente do escorregar do Bayern, até porque este Bayern não encanta.
vamos ser sinceros, não encanta. Mas o Leverkusen tem tido aqui um bocadinho de altos e baixos, né? Teve a eliminação às mãos do Bayern na Liga dos Campeões, teve a eliminação nas meias finais, agora recente, esta semana, com a Arminia Bielefeld fora, e foi eliminada da taça da Alemanha da final. É uma equipa que, em termos de campeonato, vinha 2 vitórias seguidas, a vencer o Stuttgart e a vencer o Bochum por 3-1. Nos últimos jogos fora tem sido aqui um bocadinho inconstante. Okay? Em termos internos, empatou com o Leipzig, empatou com o Wolfsburg, depois tem aqui 2 vitórias, depois foi ganhar aqui muito sofrida por 4-1. Ok. Mas aqui também não vou inventar grande coisa, não vou estar aqui com grandes invenções. Bayern 1.44, empate 4.76, Heidenheim 6.57. Tendo em conta a facilidade que estas equipas têm em sofrer, reparem que o Heidenheim a jogar em casa sofreu sempre, ok? O Leverkusen nos últimos jogos fora para campeonato marcou em todos, à exceção deste jogo com o Wolfsburg, de resto foi marcando sempre quando foi jogar fora. E o Heidenheim a jogar em casa sofreu sempre, à exceção do União de Berlim, ok? De resto sofreu sempre em termos internos, como vocês podem aqui ver. Portanto, não vou estar aqui com grandes invenções, mais 2,5, 1.62. Pode ser interessante, até vou-vos já dizer aqui, de gols em ambas as partes. Não é este jogo que eu quero. Leverkusen. Gols em ambas as partes, 1.57. Também não parece todo descabido, tendo em conta que as equipas, reparem, 40% dos jogos sem marcar, jogos sem sofrer, tal, ambas marcam 50% de um lado, 60% do outro. Podem sempre haver as odds aqui interessantes aquele mercado que eu gosto muito, do ambas marcam, ou do mais 2,5, até para fazer umas dobradinhas, umas múltiplas engraçadas. Mainz Kiel. O Mainz nos últimos jogos. Não vence há 2 jogos, empatou com o Friburgo 2-2, trabalhamos este jogo em live no Telegram, correu bem numa parte e correu mal noutra. Foi perder a casa do Dortmund por 3-1. Antes disso vinha de 4 vitórias seguidas, tinha ganho ao Heidenheim, ao St. Pauli, ao Leipzig fora e ao Mönchengladbach fora. É uma equipa que a jogar no seu terreno está extremamente bem. Nos últimos 10 jogos apenas tem a derrota com o Bayern, que foi eliminado da taça. Tudo o resto são 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas. Depois teve um empate com o Augsburgo, voltou a vencer o St. Paulo e empatou com o Friburgo a 2 bolas. O Kiel nas últimas partidas tem ali uma vitória no terreno no Berlim por 1-0, tem um empate em casa com o Stuttgart, depois tem derrotas ditas normais com o Heidenheim, perdeu com o Werder Bremen em casa 3-0, algo surpreendente até esse jogo. Nos últimos jogos fora, nos últimos 10 jogos fora, só tem uma vitória e um empate. Tudo o resto é atropelos de toda a gente que lhes aparece à frente. Aqui, claro que a odd não vai estar muito famosa, mas Mainz 1.44, empate 4.39, Kiel 7.49, mais 2,5, 1.66. Até por esta questão do Kiel, reparem a jogar fora. Só não marcou num jogo. Nos outros jogos, com adversários de alto calibre, outros de perto de nível, marcou sempre. Mais de meio, 1.66. Ambas marcam, pintou em 80% dos jogos do Kiel. Ou seja, eles marcam, podem levar uma tarefa, mas não deixam lá sempre o seu golinho. Apenas 40% dos jogos do Mainz. O Mainz tem 50% dos seus jogos desta época sem sofrer. Dado interessante. O Kiel, 10. Portanto, mais de meio, 1.66. Se quiserem fugir um bocadinho da tal vertente do ambas marcam ou dos overs do Mainz estar confortável no jogo e não ir em busca, por exemplo, de um 3-0, se vier a ganhar 2-0. Ambas ou mais de meio está 1.40. Quiserem ir por aí, mas vou-vos falar aqui de uma outra odd que eu acho que pode ser muito proveitosa para este jogo, que é gols em ambas as partes, 1.57. Amigos, estamos arrumados, estamos conversados, 20 minutinhos de vídeo, mas estamos aqui a fazer uma análise com um bocadinho com cabeça, troquemos 20 minutinhos, não, 23. Sei que está um bocado longo, não levem a mal, já sabem, link na descrição, as casas com que trabalhamos está na descrição também. Não se esqueçam, há um giveaway a acontecer todas as sextas-feiras, é só dirigirem-se ao Telegram, está lá toda a informação que vocês querem, precisam para tal, numa das mensagens que está afixada no chat do Telegram. Amigos, espero-vos ter ajudado com os apostas, e amanhã, à partida, estarei live naquela plataforma que não podemos mencionar. Já sabem, se não se gostarem do que estamos aqui a fazer, eu sei, não sou o tipo profissional, estou a tentar aprender ainda, gosto muito de futebol, entendo um bocadinho de futebol, mas estou ainda a tentar aventurar por este mundo de apostas. Vou acertar, vou errar, faz parte do processo. Este fim de semana também vai ser no Telegram o meu recap de janeiro, fevereiro e março. Não esperem grandes lucros ou grandes... Né? Vamos mostrar exatamente o que tem acontecido, ponto final, sem dourar a pílula, como se costuma dizer. O que é o que é. Lá está, aprender com isso.
os mercados trabalhamos melhor, pior e por aí fora, entradas fazem lógica que não fazem, o que é que nos tem dado mais lucro até, por assim dizer, e onde é que nós temos errados mais, mas isso vai sair tudo no Telegram. Se gostam do que estamos aqui a fazer, se gostam da minha pessoa, puderem deixar aí o likezinho, partilhar, deixar aquele comentário que ajuda imenso no algoritmo. Beijinhos, como eu costumo dizer, e até o próximo vídeo.